Hoje estamos tratando do milagre número 12 de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 22. Apenas dois evangelistas tratam a respeito desse milagre. É o Mateus, capítulo 12, versículo 22. São Mateus escreveu sobre esse milagre. E o evangelista Lucas, capítulo 11, versículo 14. Ele também narrou a respeito desse milagre número 12 que Jesus fez. O texto diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Diga glória a Deus. Aí o texto diz assim, prosseguindo: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Como eu disse a vocês, a mensagem hoje, ela, apesar de narrar a respeito de um milagre poderoso que Jesus fez, é uma mensagem um tanto quanto difícil da gente pregar e difícil também de ouvir. Então peço a vocês assim que tenham todo cuidado, toda atenção em ouvir, porque é uma mensagem de confrontamento, né? Quando eu estava meditando nessa mensagem, Deus estava me confrontando a minha alma, confrontando o meu homem interior, e eu sei que vai confrontar muito de vocês também, né? Então fiquem, por favor, com os ouvidos atentos à voz do Espírito, e não se preocupem não. Os melhores remédios, eles vêm em frascos amargos, né? Então fique tranquilo que tudo quanto está aqui na palavra de Deus não é para me ferir, não é para te ferir, mas é para me curar e é para te curar. Eu posso ouvir um amém? Você pode aplaudir Jesus? Eu fico preocupado um pouco com os visitantes, porque eles vieram em um culto que a mensagem é um pouco dura. Antigamente esse culto era chamado de culto de doutrina, hoje é chamado de culto da palavra. Mas eu já pedi aos irmãos que sirvam água para vocês, para poder as coisas ficarem mais tranquilas, em nome de Jesus. Irmãos, vamos começar aqui. Mateus capítulo 12, versículo 22, o texto diz assim: então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que aquele homem pôde falar e pôde ver de novo. Diga glória a Deus. Vejam isso aqui, irmãos. Tem situações que são complexas demais. Esse homem era cego, era mudo e ainda estava possuído por um demônio. Olha o quadro desse homem. É sobre essa situação que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Às vezes nós acreditamos que nós estamos vivendo um momento difícil, mas existem pessoas à nossa volta que estão vivendo um momento mais difícil ainda, mais complicado ainda. Imagina a situação desse moço. Ele
além de ser cego, mudo, ele ainda vivia possesso por um demônio que tirava a sua paz, que tirava a sua alegria. E por vezes, esse quadro de problemas que esse homem tinha, alguns de nós também, às vezes, entramos dentro de um cenário assim, aonde nós olhamos em nossa volta e parece que está tudo dando errado, parece que as portas se fecharam, parece que a esperança foi embora. Era a situação desse moço aqui. Mas eu tenho uma notícia que vai alegrar a sua alma e o seu coração. No pior momento da vida desse homem, olha o que o texto diz, versículo 22. Então, levaram para Jesus um endemoniado que era cego e mudo. O texto está dizendo, irmãos, que alguém levou aquele homem diante de Jesus. E quando Jesus chega no cenário, o diabo tem que bater em retirada. O diabo só bagunça na minha vida e na sua vida enquanto Jesus não chega. Mas quando Jesus chega, ele tem que bater em retirada. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei se você veio aqui porque você foi convidado por alguém. Não sei se foi o Espírito Santo que te arrastou até aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza: você está no lugar do milagre. Você está no lugar onde Jesus costuma operar milagres. Porque em ambientes como este, milagres costumam acontecer. Diga glória a Deus. Quando você chega no verso 23, diz assim: todo o povo ficou atônito e diz: não será este Jesus, o esperado filho de Davi? Irmãos, filho de Davi. Filho de Davi era um título exclusivo do Messias. Era uma exclusividade de Jesus. Então todas as vezes que alguém olhava para Jesus e dizia: filho de Davi, esse daí não é o filho de Davi não. Aquela pessoa na verdade estava sendo usada pelo Altíssimo para revelar a chegada do Messias. Porque somente o Messias tinha o direito de utilizar o título Filho de Davi. Tem até uma canção nossa do Nova Criação chamada Filho de Davi. É uma música poderosa, não sei se vocês já cantaram ela aqui. Já cantou Filho de Davi aqui alguma vez? É uma música muito poderosa, é do CD de 2018. O verso 24 diz assim: mas quando os fariseus... É uma pergunta estranha, né? Olha que pergunta. Tem uma música que vocês gravaram, que é do CD 2018, chamada Filho de Davi. Não sei se vocês já tocaram aqui. Tem que ter tocado, né, irmãos? Se o CD é de vocês, então tem que ter tocado em algum momento, né? Até porque foi o CD de 2018, a gente já está em 2025. Diga glória a Deus. Verso 24 diz assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que este Jesus expulsa demônios. É a partir de agora que a mensagem ela fica um pouco difícil da gente digerir. Mas não se preocupe, Deus está no controle da situação. Percebam isso aqui. Aquele tipo de cura e de libertação, os fariseus não podiam e não tinham poder para fazer. O homem chega, Daniel, levado pelos amigos, endemoniado.
E quando ele chega perto de Jesus, Jesus percebe que ele está endemoniado, mas ele percebe mais alguns detalhes. Ele percebe que o homem, ele era cego e ele era mudo. Mas ele não era cego de nascença, ele não era mudo de nascença. Jesus percebe que ele estava daquela forma por causa do demônio que estava na vida dele, colocando cegueira e colocando mudez. Não sei se essa palavra está certa, mas eu acredito que você está entendendo, né? Mudez quer dizer mudo, não fala, né? Entendeu? Mas observe que no momento em que Jesus expulsa o demônio, o texto diz que o homem voltou a enxergar e voltou a falar. Irmãos, aí o texto diz assim, ó: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Sabe qual é o nome disso aqui? Inveja. Naquele momento, as maiores autoridades espirituais que tinha eram os fariseus. Mas os fariseus não tinham poder para curar um cego, para curar um mudo. Irmãos, eles não tinham poder nem para expulsar demônios. Então, quando Jesus chega no cenário, eles queriam desqualificar Jesus. Por isso que eles disseram: ele expulsa demônios pelo poder do próprio Beelzebul. Então, como eles não tinham esse poder para fazer, escolheram um caminho errado demais. E que caminho errado foi esse que os fariseus escolheram? Vamos entender aqui. Escolheram acusar Jesus publicamente de operar a cura pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus. Diga misericórdia. Atenção aqui, ó. Atenção aqui, ó. O termo Satanás também é traduzido por Beelzebul, que também era um dos nomes de Baal. Todo mundo aqui já ouviu falar de Baal, né? Muito bem. Chamado também nesses capítulos, né? O capítulo que eu li de Mateus, capítulo de número 12, e o outro que eu li de Lucas, né? Os dois evangelhos. Então, chamaram também nesses capítulos de o valente e o homem forte. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Diga: Satanás, Beelzebul, Baal. Diga: o valente, o homem forte. Diga: estão todos acorrentados pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Pronto. Quem quiser me chamar de doido, me chama. Mas todo dia, quando termino aqui o trabalho, que eu deixo todo mundo em casa, que eu entro na minha casa e começo a orar e dizer: todos os demônios saiam da minha casa agora, em nome de Jesus. Todos os demônios que vieram me acompanhando sejam agora acorrentados, neutralizados e saiam da minha casa sem direito de retorno, em nome de Jesus. Aprendam isso e façam também. Irmãos, esses termos que eu falei aqui, Baal, na Bíblia significa Senhor das moscas, Senhor da habitação, Senhor dos estercos, Senhor dos lugares, Senhor dos sacrifícios pagãos. Até hoje, irmãos, existem pessoas próximas da gente que praticam sacrifícios pagãos. São animais que são sacrificados para destruir a vida de pessoas. Esses animais, você tem bode, você tem porco, você tem galo, você tem boi e uma série de animais aí que são cultivados para sacrifícios pagãos.
até os dias de hoje. Perceba que um dos significados é Senhor das moscas. Por que eu sempre estou falando aqui, mantenha a sua casa limpa? Porque o diabo gosta de se alojar onde tem sujeira. Eu vou repetir, esse tipo de demônio, ele gosta de se alojar onde tem sujeira, onde tem desordem. Então mantenha a sua casa limpa. Bispo, eu não tenho tempo de lavar roupa direto. Deixa as roupas sujas dentro do cesto, bem arrumadinha. Que o diabo ele vai olhar e vai dizer assim: tá suja. Ela não teve tempo de lavar, ele não teve tempo de lavar, mas está bem acomodado. Não deixe jogado, parecendo que está no inferno, não. Casa, irmãos, tem que varrer todo dia. Casa tem que varrer todo dia. Pia de prato tem que ficar limpa. Comeu, lava os pratos. Quando a gente acorda de manhã, a gente estica o lençol, dobra o lençol e bota lá no travesseiro. Toalha, toma o banho, pega a toalha e estende. Fogão, sujou, limpa. Por quê? Porque um dos significados do nome Beelzebul, Baal, Satanás é Senhor das moscas, da sujeira, da imundície. Outro significado é Senhor da habitação ou Senhor dos lugares. Ou seja, tem demônios que entram na casa de uma pessoa e ele não quer sair mais, porque ele se sente dono daquele lugar, ele se sente dono daquela habitação. Então você tem que fazer de tudo para botar ele para correr da sua casa em nome de Jesus. Tudo que tiver lá de amuleto, de ponto de contato, arranca essa tralha toda e joga fora em nome de Jesus. Para que somente uma pessoa tenha acesso à sua casa, o Espírito Santo de Deus, levando paz para a sua casa, levando alegria e refrigério. Diga glória a Deus. Irmãos, tem um significado que se chama Senhor dos estercos. Quem sabe o que é esterco? Tem uma tradução que fala Senhor das fezes. Em outras palavras, bosta. Entende? Então, Satanás, o diabo, ele quer fazer isso com a minha vida e com a sua vida, com a minha história e com a sua história. Uma história que fede, uma história que causa náuseas, nojo. Mas Jesus quer transformar a sua vida em uma vida de delícias, quer transformar a sua casa em um lugar de paz e de tranquilidade. Diga glória a Deus. Diga: eu tomo posse da paz de Jesus, o Cristo de Deus. Quando começa a narrar esse milagre do homem que era cego e mudo, quando começa a narrar, Mateus vai narrando, mas Lucas, em Lucas capítulo 11, versículo 16, ele faz um acréscimo que Mateus não coloca. Lucas capítulo 11, versículo 16. Cadê? Deve aparecer daqui a pouco. Apenas Lucas cita isso. Olha o que diz aí. Depois que eles disseram que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebul, eles disseram assim, os outros homens que estavam ali disseram assim, eles começaram a colocar Jesus à prova e começaram a dizer assim: nós queremos um sinal que venha do céu, que você realmente é o Filho de Deus. Então, uma parte estava dizendo que Jesus estava operando em nome de Beelzebul, a outra parte estava pedindo um sinal para Jesus provar quem ele era. Preste atenção a isso aqui, ó. Perceba isso aqui, irmãos. O sinal que eles tanto buscavam e pediam estava diante deles.
Eles vão, como é que eles estavam pedindo um sinal do céu, se o sinal do céu desceu para a terra e estava diante deles? Diga glória a Deus. Porque Jesus tinha acabado de operar um grande milagre, expulsando o demônio e curando aquele homem cego e mudo, que voltou a enxergar e voltou a falar. Diga glória a Deus. Precisa um sinal maior do que esse? Foram 3 sinais de uma vez só: expulsa o demônio, cura a cegueira e o homem volta a falar. Só quem poderia fazer algo assim era Deus, através de Cristo. Existem demônios, irmãos, são chamados demônios surdo-mudo, né? Eu não sei se vou ter tempo de falar sobre isso. Mais uma vez, aqui nessa rua aqui atrás, eu labutei junto com um pastor para poder libertar uma jovem, porque tudo que a gente fazia, o demônio não saía. Depois de um certo tempo, o Espírito Santo revelou para o pastor: é um demônio surdo, mudo. Então esse demônio não deixa a pessoa falar. A pessoa que está possessa, ela não fala, porque o demônio não deixa ela falar. Então, por mais que você está fazendo o trabalho ali de libertação, você pergunte como é seu nome, ele não vai responder, porque ele é o quê? Um demônio surdo, mudo. Então ele não escuta a voz de comando, não deixa a pessoa que está possessa ouvir e não deixa a pessoa falar. Então você passa tempo suando, orando, e a manifestação não sai. E ali durou 1 hora, 1h30, 2 horas. Aí eu já não aguentava mais, estava cansado, ele também. Até que o Espírito Santo disse para ele: é um demônio surdo-mudo. Quando disse é um demônio surdo-mudo, ele disse: Paulo, aqui agora a gente tem que apelar para a fé, uma fé sobrenatural, porque era um bocado de gente tentando segurar ela. Ele disse: solta. Aí soltou. Aí ele ficou em cima da cama, se contorcendo. Aí ele disse: Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui e pede para cada anjo acorrentar os braços e as pernas. Irmãos, aquilo foi incrível. Na mesma hora, um braço foi para um lado, outro braço foi para o outro na cama, e uma perna esticou e outra perna esticou, sem ninguém mexer. Poder de Deus. Ele disse: bom, já que é surdo e mudo, vamos orar aqui. Pegou o óleo ungido, orou e disse: Deus, no momento em que eu derramar esse óleo na boca, que a boca seja livre e ela também. Oramos, ele derramou o óleo. Quando pingou na boca, a boca foi liberada. O demônio surdo mudo saiu, entrou um outro demônio, que era o cabeça, e esse foi expulso e a jovem foi liberta. Você pode aplaudir Jesus? Então, nós precisamos ficar atentos para essas manifestações malignas, porque elas existem. Mas Jesus é maior e mais poderoso do que qualquer entidade maligna. Diga glória a Deus. Perceba que os olhos daqueles homens que estavam pedindo um sinal do céu para Jesus, eles não conseguiam enxergar o sinal na frente deles, né? Porque os olhos dos legalistas, eles eram cegos pelo pecado, mesmo com a luz na frente deles. Jesus estava diante deles. Eles não podiam enxergar as maravilhas realizadas por Jesus através de suas palavras e de suas atitudes. Irmãos, eu olho esse quadro, eu olho esse cenário e parece que eu vejo a nossa realidade hoje. Alguns de nós que estão aqui nessa noite temos dificuldade de acreditar que Jesus está em nosso meio.
Não foi eu que disse, foi Ele quem disse: eu voltarei para o Pai, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está em nosso meio. Jesus está aqui neste lugar. Jesus está aqui agora, cuidando da minha vida e da sua vida. Diga glória a Deus. Irmãos, é só você olhar para a pessoa que está do seu lado, que você vai ver um milagre vivo. Eu olho daqui para André, eu vejo um milagre de Deus. E que alguns de vocês aqui foram testemunhas do que Deus fez na vida de André. Eu olho para Delma, eu vejo um milagre. Vocês viram aqui, irmãos, há pouco tempo, aquela moça que está ali, que é intercessora, ela estava aqui, irmãos. Ela fumava cigarro, ela bebia, ela tinha enfermidade, ela foi curada aqui na frente de todo mundo aqui. E agora está ali trabalhando para o Senhor. Então Jesus está em nosso meio. Não precisa a gente ver sinal miraculoso do céu. Não, o sinal é essa pessoa que está aí perto de você. Ó, Rivane ali, ó, está casada, casou hoje para a glória de Deus. Ó o milagre ali, ó outro milagre ali. É só nós olharmos em nossa volta que você vai ver vários milagres aqui no nosso meio. Essa moça que está aqui atrás, Luana, há pouco tempo atrás, estava quase dependente de remédios por conta de uma crise de ansiedade que estava destruindo a vida dela e a mente dela. Ali onde é que ela está? Está ali trabalhando para Jesus. Esse pastor que está aqui na frente, Samuel, chegou aqui na igreja tomando uma quantidade gigante de remédio, porque estava passando um vale terrível. Está tomando somente agora meia banda. Quem tomava um coquetel de remédio todo dia, está tomando só uma bandinha. Daqui a pouco não vai tomar mais nenhum, em nome de Jesus. Já voltou a pregar, pregou na sexta-feira passada, que foi uma bênção de Deus. Então os milagres estão aí. Jesus está operando milagres. Amém? Mas nós não podemos ficar igual aqueles homens cegos. Nós temos que ver o milagre na nossa frente. Diga glória a Deus. Eles falaram que Jesus operava pelo poder do inferno, mas aquele tipo de milagre realizado era a maior prova e o maior sinal que Jesus opera pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. O verso 25 de Mateus capítulo 12 deve aparecer aqui. O verso 25 de Mateus capítulo 12 diz assim, ó: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Diga misericórdia. Irmãos, quando nós meditamos no versículo 25, no versículo 26, a gente vai entender por que tantas coisas acontecem em nossa volta. A gente, quando nós nos convertemos ao Evangelho, que chegamos num ambiente como esse, em uma igreja, nós imaginamos que vamos entrar em um ambiente de cura, de milagre, de salvação, mas que não tem confusão. Eu tenho uma notícia para te dar: a igreja tem confusão que só uma beleza. Mas a culpa não é da igreja e a culpa não é de Jesus. A culpa é nossa. É nós que fazemos uma lambança no meio do caminho. A gente sai pelo meio do caminho fazendo lambança e Jesus tem que vir atrás, ajeitando, arrumando. De vez em quando ele deve botar a mão na cintura e dizer assim: até quando, vaso? Entende, irmãos? Mas quem é que coloca esses problemas, essas dissensões, essas divisões dentro da igreja? O texto está respondendo aqui: é o diabo. Tudo que a gente quer é que a nossa casa seja o quê? Um lugar de paz,
Mas volta e meia, vou fazer igual a minha vozinha. Volta e meia tem um arranca-rabo dentro de casa. Volta e meia tem um arranca-rabo dentro de casa. O pau quebra. É filho que briga com mãe, com pai. É marido que briga com esposa. É irmão que briga com irmã. Por que, rapaz, briga? Se é família. Se é família, tá morando todo mundo dentro da mesma casa. Não deveria ter briga, não deveria ter confusão. Deveria ser um lugar somente de quê? De paz. E era para ser. O projeto de Deus era para ser. Mas só que o inimigo coloca divisão, contenda, confusão. Local de trabalho. Local de trabalho era para ser um lugar bom, agradável, né? É um lugar que você está ganhando seu dinheiro. Outro dia eu vi um vídeo de uma construção civil, 2 moços brigando, cada um com a pá. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Agora teve um que sobrou, tomou uma pasada na cabeça, meu irmão, que deve ter ido para a HGE. Então quem coloca esse tipo de divisão, de confusão no local de trabalho, no trânsito, irmãos. Tem gente que tem umas brigas doidas no trânsito, que sai do carro para sair na mão. Ó, o cara para a viagem dele para chamar o outro para brigar. De vez em quando aparece um com a arma, é um corre-corre terrível. A mesma coisa aqui. Jesus está dizendo, olha, se um reino se dividir, ele é destruído. Se uma casa se dividir, ela é destruída. Se uma igreja se dividir, ela é destruída. Entende? Se uma família se dividir, essa família é destruída. É isso que Jesus está explicando. Então, pelo amor de Deus, cuide da sua casa, cuide da sua família. Não deixe o inimigo trazer divisão, disseção, confusão. Não tem necessidade, né? Existem coisas, irmãos, que são pequenas demais. Claro que tira a nossa paz, né? Tem umas coisas que tiram a nossa paz. Mas é melhor vigiar, né? Melhor vigiar. Outro dia o nosso pastor Antônio, vou falar de forma aberta, porque ele botou lá no grupo. Então se ele botou no grupo, todo mundo pode saber. Nosso pastor Antônio disse que ele chega do trabalho, ele gosta de lavar prato, varrer casa. Aí, ó, a esposa disse aqui, ele que não lave. Amém? Ele deve estar assistindo lá ao vivo uma hora dessa. Então, para que brigar? Chegou, a pia está cheia de prato, lava os pratos. Não briga não, não arruma confusão não. Até porque ele trabalha fora, mas ela trabalha fora também, né? Se ela trabalha fora, e se ela aqui trabalha fora e ele trabalha fora, quando chega em casa a pia está recheada, lava, rapaz. Não procura confusão não. Vai ter que lavar mesmo. Alguém vai ter que lavar. Sujo não pode ficar. Mas o inimigo, ele procura uma ponta, procura, sabe, um motivo para trazer confusão. É uma briga doida que acontece dentro de casa. Olha as brigas que acontece dentro de casa. Olha as brigas que acontece dentro de casa. É briga porque a toalha molhada ficou em cima da cama. É briga porque entrou na casa de sapato. É briga porque o sapato está na porta e um emborcou o sapato do outro. É briga. Tem gente que briga porque a garrafa da água na geladeira está vazia. Seu infeliz, você bebeu a água e você não encheu de novo, né? Rapaz, é cada coisa que acontece dentro de casa, é cada briga doida. E olha, o cão, ele lança só uma faísca. É só uma toalha. É só uma toalha que está em cima da cama molhada. Que alguém poderia pegar a bendita da toalha e estender lá no varal. E o problema estava o quê? Resolvido. Irmão, o adversário lança uma gasolina. Meia hora depois, o pau está quebrando. E só Jesus para entrar na situação, para salvar.
tem essa briga mesmo, tem. Eu já vi esse tipo de briga. Não sabe apertar o creme dental. Aperta no meio. Tem que apertar da ponta para cima para não perder nada. Pelo amor de Deus, rapaz. Que luta, rapaz. O versículo 27 diz assim, ó. Olha o que Jesus diz. E quando a carne está pouca em casa, na hora do almoço, que a carne está pouca, um olha para o prato do outro. Se botou umas carnes para você, não foi? Me dá logo para cá, bota mais aqui. E ai de quem não bote, para você ver o problema. Jesus no versículo 27 diz assim, ó. Olha o que Jesus diz. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsa os seus filhos, os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus provou com suas palavras que as afirmações dos fariseus eram ilógicas. Afinal, por que Satanás lutaria contra ele mesmo? Não faz sentido. Vejam que Jesus deixa claro que Satanás tem um reino. Afinal, ele é o Deus do século presente. Está escrito em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Por isso, se Satanás resolvesse expulsar os demônios que sempre o ajudavam, dominando as pessoas, então estaria se opondo a si mesmo, dividindo assim seu reino e destruindo sua própria casa. Perceba que o inimigo das nossas almas, ele é muito inteligente e ele não destrói a ele mesmo. Pelo contrário, ele vive em aliança. Importante isso aqui, ó. É uma premissa dos demônios, é regra básica dos demônios. Demônio não luta contra si mesmo. Apenas os homens fazem essa proeza. Irmãos, os demônios são os seres mais perversos de todo o universo. Mas não existe referência bíblica de demônio lutando contra demônio. Agora, nós os homens, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, vivemos em contenda, vivemos em briga, vivemos em confusão. É irmão em Cristo que briga com irmão em Cristo. É irmão de sangue que briga com irmão de sangue. É marido que briga com esposa. É chefe que briga com funcionário. É vizinho que briga com vizinho. Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Aí fica a pergunta: os demônios conseguem se respeitar e nós não conseguimos? Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós? Precisamos melhorar, irmãos. Daqui a pouco nós vamos cantar essa canção. Me ajude, Senhor, a melhorar. Sozinho eu não consigo. O verso 28 diz assim, ó: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Verso 30: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Estamos nos aproximando do final. Olha o que diz. Atenção aqui no verso 30. Atenção aqui no verso 30. Repita comigo assim, diga: meio termo não é uma opção. Irmãos, ou nós estamos com Deus,
ou nós estamos contra Deus? Quem disse isso, bispo? Jesus. Aí, verso 30. Aquele que não está comigo, está o quê? Está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Meio termo para Jesus não é uma opção. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, o profeta Elias, ele diz assim: se o Senhor é Deus, adore ao Senhor. Mas se Baal, o príncipe das moscas, é o seu Deus, então adore Baal. Não dá para adorar os dois, o Deus, o Baal. No Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. Não dá para servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Repita comigo, diga: meio termo nunca foi uma opção. Jesus aqui deixa claro que existe perigo, um perigo grande na neutralidade. Bispo, o que é essa neutralidade que Jesus explica que é algo perigoso? Jesus, quando ele vai explicar a respeito da neutralidade do homem, do perigo, ele usa um exemplo de um homem que um espírito maligno saiu dele. Só tinha um, saiu. Mas ele continua o quê? Neutro. O que é neutro? Não orava, não meditava, não jejuava, não se enchia de Deus. Aí Jesus explica que aquele demônio que saiu daquele homem andou por lugares áridos sem encontrar descanso, porque não existe descanso para demônios. Então, quando aquele demônio andou por lugares áridos que não achou descanso, ele disse: vou voltar para a minha antiga casa. Aí ele volta para aquela casa. Chega lá, ele olha. Se ele encontrar aquela pessoa cheia do Espírito Santo, ele não vai poder entrar, porque a casa está cheia. Porque a casa está o quê? Ocupada. Ocupada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas se aquele homem for pelo caminho da neutralidade e a casa estiver limpa, ornamentada, mas estiver vazia, o texto diz que aquele demônio que saiu volta, entra de novo e ainda traz mais 7 demônios piores junto com ele. Aí Jesus diz que a condição daquele homem se torna abominável diante de Deus. Diga misericórdia. Coloca a mão no peito e diga: dentro de mim quem habita é a presença do Espírito Santo de Deus. Diga: minha casa pessoal, digo, meu altar está cheio de Deus. E você, meu amado, que está ouvindo essa mensagem, você está neutro diante de Deus? Ou a sua casa está cheia do Espírito Santo de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, e o mal não vai te alcançar. Diga glória a Deus. Por esse motivo, disse Jesus, por esse motivo eu lhe digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta terra e nem na era que está por vir. Diga misericórdia. Mas o que é blasfêmia? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo significa rejeitar conscientemente o seu testemunho indiscutível do poder de Deus e a verdade do Evangelho. Diga glória a Deus. Irmãos,
existe uma diferença grande de quando Luiz Paulo, falando de mim, estava desviado do evangelho, bebendo. Por quê? Porque ali eu estava inconsciente dos meus atos. Mas hoje eu estou o quê? Consciente. Entende? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O apóstolo Paulo, ele blasfemava contra o Filho do Homem, contra Jesus, antes da experiência na estrada de Damasco. Percebe isso? Antes da experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, ele blasfemava de Jesus. Mas o texto diz que a blasfêmia contra Jesus é o quê? Perdoável. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Então olha agora o mesmo apóstolo Paulo numa situação diferente. Ele estaria agora blasfemando contra o Espírito Santo se tivesse rejeitado a experiência sobrenatural na estrada de Damasco. Opa! Então aqui dá para a gente entender uma coisa e diferenciar da outra. O apóstolo Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, antes de ter uma experiência com Deus ali na estrada de Damasco, ele blasfemava contra Jesus, ele perseguiu o evangelho, ele matava pessoas, ele fazia, acontecia, mas Deus perdoa. Por quê? Porque ele não teve nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Mas o texto bíblico diz que tem um momento que ele tem uma experiência na estrada de Damasco. Como essa experiência? O próprio Cristo visita ele. Perceba que no terceiro dia ele estava completamente convertido e nunca mais se desviou. Diga glória a Deus. Agora, se porventura, depois daquela experiência, Paulo voltasse atrás e começasse a blasfemar daquela experiência, agora ele estaria blasfemando não contra Jesus, mas contra o Espírito que pertencia a Jesus. Diga glória a Deus. Vou dar outro exemplo. Lembram dos discípulos? Os discípulos, antes de Atos, capítulo 2, davam o maior trabalho para Jesus, sim ou não? Sim. Os discípulos davam um trabalho terrível. Pedro, então, misericórdia. Era o mais trabalhoso, era Pedro. Depois, Tiago achou bonito, e João, e foi dar trabalho também, chamou a mãe, e foi dar trabalho também para Jesus. Tinha também um tal de um Dídimo, Tomé. Tudo que Jesus falava, eu não acredito. Eu não acredito. Perturbado de alma e de espírito. Irmãos, mas isso tudo, essa perturbação, essa forma de ser, de se comportar, foi antes de Atos capítulo 2. Quando esses homens têm uma experiência com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, irmãos, a vida deles mudou. O que Jesus disse estava dito. O que Jesus falava era obedecido. E a igreja crescia e avançava cada vez mais. Diga glória a Deus. Esse sim realmente é o pecado imperdoável na Bíblia. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso temos que nos preocupar com 4 textos. Vamos ler juntos aqui. Agora eu peço a ajuda das mídias, porque tem 4 textos aqui que eu preciso que vocês leiam comigo, que a partir de hoje a vida de vocês vai mudar para melhor. Diga glória a Deus. Primeiro texto que eu preciso da ajuda das mídias, Hebreus capítulo 6, verso 4. Hebreus capítulo 6, verso 4, 5 e 6. Estamos caminhando para o final. Diga glória a Deus. Eu acredito que no máximo em 5 minutos nós já encerramos, cantamos a música Me Ajude a Melhorar e vamos para as nossas casas. Cadê? Hebreus capítulo 6, verso 4. Olha o que o texto diz.
Porque é impossível que os que já uma vez foram, diga, iluminados, oh glória, e provaram do dom celestial, provaram do quê? Diga, oh glória, e se tornaram participantes do Espírito Santo, participante do quê? Oh glória, e provaram a boa palavra de Deus, provaram de quê? E provaram os poderes do século futuro, diga, provaram do poder de Deus, oh glória, e recaíram, abandonaram tudo. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, estão crucificando o Filho de Deus e exponham ao vitupério ou à vergonha. Essa é a minha preocupação e a sua preocupação. Percebam que tem coisas poderosas que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode viver, ser iluminado pelo poder de Deus, ter um encontro verdadeiro com Deus, provar da palavra de Deus, provar do poder de Deus, ter uma experiência marcante com o Espírito Santo. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo é: não dá para você viver tudo isso e depois você abandonar tudo. A não ser que a sua experiência não tenha sido genuína, a não ser que a tua experiência não tenha sido verdadeira. Mas se a sua experiência foi verdadeira, não tem como abandonar tudo isso. Porque o escritor de Hebreus está dizendo: se você abandonar, aos olhos de Deus, você está crucificando Jesus de novo diante da sociedade. Entende, irmãos? O outro, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Olha, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Volta lá no 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que o escritor de Hebreus está dizendo é: provou da fonte, teve experiência com ele, e agora deliberadamente decidiu que vai viver uma vida de pecado. Vou pecar mesmo. Ele está dizendo: não adianta mais sacrificar, porque a própria pessoa está se condenando. 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da... Irmãos, o que é apostasia? Apostasia na Bíblia é o ato de se afastar dos princípios do Evangelho, ou seja, de abandonar a fé em Deus. A palavra apostasia vem do grego apostasis, que significa estado de rebelião, estado de apostasia, abandono da fé ou desertação da presença de Deus. O que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Tessalônica é dizendo: tomem cuidado com a apostasia, porque vai chegar um momento que a apostasia vai chegar dentro da igreja.
E vai ter pessoas que vão estar dentro da igreja, mas já se apostataram da fé. Só o corpo está dentro da igreja, mas não acredita mais nem na sua própria salvação. Pastora Margarida, e pessoas assim são perigosas. Por quê? Quando uma pessoa tem consciência do próprio pecado, quando a pessoa tem consciência que já blasfemou contra Deus, quando a pessoa tem consciência que já se apostatou da fé, mas permanece no meio dos santos, qual é a intenção? Derrubar mais alguém. Isso é extremamente perigoso. Para fechar, os 4 textos que eu falei que temos que refletir: 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que diz: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará por ele. Pode orar. E Deus lhe dará o quê? Vida. Aqueles que não pecarem para a morte, Deus dará vida. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o que o apóstolo João está dizendo aí, é que por causa da blasfêmia e por causa da apostasia, existem pecados que são chamados pecado de morte. Não adianta orar mais. Ou a pessoa na igreja ou fora da igreja, se blasfemar contra Deus, ou se apostatar da fé, estando na igreja ou fora da igreja, não tem mais salvação. Não adianta orar mais. Perdeu o direito à vida eterna. Entende? Sim, na Bíblia existem pecados que são para a morte, ou seja, que podem levar à ruptura do indivíduo com Deus, ruptura definitiva. Explicação do texto: o pecado para a morte é o pecado deliberado, é o pecado consciente, é o pecado proposital. Peco porque eu quero pecar mesmo, peco porque eu gosto de pecar mesmo, peco porque eu estou sabendo que estou pecando mesmo, peco e falo que estou pecando mesmo, peco e quero que todo mundo saiba que eu estou pecando mesmo. É o pecado deliberado, consciente, contínuo, e não expressa nenhum tipo de arrependimento. O pecado mortal, que não adianta mais orar, é uma violação tão grave que acarreta a morte da alma para sempre. O pecado mortal exige 3 condições: matéria grave, conhecimento de causa e empenho da vontade. Bispo, o senhor pode explicar com detalhes? Posso, sim. Matéria grave: tudo que transgride a lei de Deus é uma matéria grave, é um conteúdo grave de pecado, porque transgride a lei de Deus. Mas existem as transgressões da lei que são involuntárias. Só que aqui está dizendo que a segunda condição para o pecado que não tem mais salvação é o conhecimento de causa. E o que é o conhecimento de causa? O conhecimento de causa, missionário, é quando você entra pelo caminho do pecado, mas você agora tem consciência que é pecado mesmo. Não é que você não sabe. Não, você sabe que é. Só que você, como diz aí fora, chutou o pau da barraca. Ou seja, é uma matéria grave, a pessoa sabe que é um problema grave que está praticando, tem conhecimento de causa. Aí, qual é a terceira condição? Empenho da vontade. Ou seja, a alma não sente mais vontade de se ligar com Deus. A alma não sente mais vontade de se arrepender.
a alma não sente mais vontade de viver uma vida diferente na presença do Eterno. Então, o empenho da alma dessa pessoa é exclusivo para a prática do pecado. Então, essas três condições é o que o texto chama de pecado que não tem mais salvação. E o apóstolo diz, para esses casos, eu recomendo que nem ore mais. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia dos últimos tempos e os pecados para a morte são três tipos de situações que nós temos que refletir a nossa vida para nós não entrarmos nesse cenário. Diga glória a Deus. Pastor, você ia falar alguma coisa? Exatamente. Por que com 20 anos eu saí da igreja? Todo mundo que conhece a minha história sabe que o que me levou para a igreja não foi Cristo. Foi uma paixão. Com 17 anos, estava apaixonado por uma menina da igreja. E a única possibilidade que eu tinha de eu me aproximar dela era entrando aonde? Na igreja. Me relacionei com ela um período, mas depois ela terminou o namoro. Quando ela terminou o namoro, eu não tinha mais base na igreja. Eu não tinha mais raiz. Porque a minha base, a minha raiz não era a Bíblia. A minha base, a minha sustentabilidade era aquele relacionamento. Quando aquele relacionamento não existia mais, acabou a minha raiz, acabou a minha base. Eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. Com 20 anos, eu saí e foi a pior experiência da minha vida. Eu passei 5 anos apanhando do diabo, todo dia, até que Jesus me deu uma nova oportunidade. Diga glória a Deus. E Ele vai te dar uma nova oportunidade também, em nome de Jesus. Encerrando, cadê os levitas para a gente cantar e ir embora? Versículo 33, que é o último da noite, diz assim: considerem isso, uma árvore boa dá bom fruto. Diga glória a Deus. Uma árvore ruim dá fruto o quê? Venha comigo. Uma árvore boa dá fruto o quê? Fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto o quê? Pois uma árvore é conhecida pelos seus. Olhe para alguém e diga: uma boa árvore é conhecida pelos seus frutos. Diga: uma árvore mal também é conhecida pelos seus frutos. E você, querido? E você, querida? Qual tipo de árvore você tem sido? Que tipo de fruto você tem produzido? Jesus curou aquele homem. Aquele homem era cego, mudo, endemoniado. Jesus curou ele. E a partir daquele momento, aquele homem virou uma árvore boa. Aquele homem começou a produzir frutos bons. Você que teve um encontro com Cristo, que tipo de árvore você tem sido? Que tipo de fruto você tem gerado? Fruto bom? Fruto ruim? Ficar de pé em nome de Jesus.